Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Introdução. Lembro que em nosso encontro anterior, nós começamos a trabalhar a questão da irretroatividade das leis. Dissemos que, em princípio, a lei não pode retroagir em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, são três valores que a nossa lei de introdução considera indispensáveis e protegidos contra uma eventual retroatividade da lei nova. Logo, a lei não retroagirá em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Nós começamos a falar acerca do ato jurídico perfeito e dissemos que o ato jurídico em si seria um ato de vontade, direcionado à produção de efeitos jurídicos. Esse é o conceito de ato jurídico. É um ato de vontade direcionado à produção de efeitos jurídicos. Tranquilo. Mas o que seria um ato jurídico perfeito? Ato jurídico perfeito é aquele ato que já foi consumado, que já foi celebrado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, se, por exemplo, hoje, uma pessoa com 19 anos celebra um contrato, esse contrato é um ato jurídico perfeito, porque ele foi celebrado de acordo com a lei vigente. Logo, se amanhã resolverem aumentar a maioridade civil para 21 anos, a lei nova ela não pode prejudicar esse contrato que foi feito hoje, porque a lei nova não retroagirá em prejuízo do ato jurídico perfeito. O segundo conceito que nos vem à mente é o conceito de direito adquirido, previsto no artigo 6º, parágrafo 2º. É um conceito bastante complexo. Vejam como é que a lei de introdução define direito adquirido. Joga na tela. Tá lá. Consideram-se adquiridos, assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. Percebam, se você for decorar o conceito trabalhado pela lei de introdução, você não vai entender nada, porque é um conceito difícil de compreender. É interessante que a gente esmiúce cada um dos seus elementos para que tenhamos a exata compreensão do significado de direito adquirido. Então, formulei aqui um quadro esquemático bastante útil, bem interessante, que vai ajudá-los a entender esse conceito. Acompanha na tela. Primeiramente, nós devemos considerar direito adquirido o direito que o seu titular já pode exercer. Como também nós podemos considerar direito adquirido o direito sujeito a termo prefixo. Direito sujeito a termo prefixo. Ou ainda, considera-se direito adquirido o direito sujeito a condição pré-estabelecida. Perfeito. Então, nós temos aí três situações capazes de configurar o conceito de direito adquirido, pela sequência exposta. A primeira concepção de direito adquirido relaciona-se ao direito que o seu titular já pode exercer.
direito que o seu titular já pode exercer. Interessante esse conceito. Percebam, para que nós consideremos o direito enquanto direito adquirido, basta que o seu titular já possa exercê-lo. Não quer dizer que o titular já tenha exercido. Se ligue, a simples possibilidade de o titular poder exercer o direito já o considera direito adquirido. Eu vou lhe dar um exemplo. Direito previdenciário. Imagina que o sujeito preenche todas as condições para requerer sua aposentadoria. Já tem tempo de serviço, já tem tempo de contribuição, enfim, todos os requisitos para que ele possa requerer a aposentadoria já estão preenchidos. Só que ele não dá entrada no requerimento. O que é que acontece? Semanas mais tarde, a Constituição é reformada e aumenta-se a idade para se aposentar. Percebam, a idade para a aposentadoria foi aumentada através de emenda constitucional. Só que aquele cidadão, ele já tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar. Ou seja, ele já poderia exercer o seu direito. Consequentemente, ele seria titular de direito adquirido de se aposentar pelo regime anterior. Então, se o novo regime ele conta com a idade maior para requerimento, esse novo regime não vai prejudicar aquele sujeito. E não vai por quê? Porque ele é titular de um direito adquirido, direito este que não pode ser prejudicado pela nova lei. Estão percebendo? Logo, o direito adquirido é aquele direito que já pode ser exercitado. Muito cuidado, que eu vi em prova de concurso um conceito que assimilava direito adquirido ao direito já exercitado. Não. Direito adquirido é o direito que já pode ser exercitado. O simples fato de o sujeito poder exercitar o seu direito já faz com que o direito se considere direito adquirido, ok? A segunda concepção de direito adquirido, joga na tela. Tá lá. Também seria direito adquirido o direito sujeito a termo prefixo. Gente, o que significa essa palavra termo? Termo é todo acontecimento futuro e certo. Todo acontecimento futuro e certo. Isto é o termo. Então, se, por exemplo, eu compro um ingresso para assistir ao jogo de futebol do domingo, tranquilo, eu comprei esse ingresso para assistir ao jogo de futebol no domingo. Então, o jogo de futebol que vai acontecer no domingo, naquela hora, naquele minuto, naquele local, pode-se considerar um acontecimento futuro e certo, um termo. Tranquilo. Imagina que eu já esteja de posse do ingresso. O ingresso que me confere o direito de assistir ao jogo naquele domingo. Eis que a prefeitura resolve interditar o estádio. Percebam, se a prefeitura resolver interditar o estádio, está prejudicando o meu direito adquirido. Um direito que já ingressa no meu patrimônio e que está sujeito a um termo, a um acontecimento futuro e incerto, que seria o dia do jogo. Estão percebendo? Então, se a prefeitura vetar o estádio, eles vão ter que me indenizar. Exatamente por quê? Porque eles feriram um direito adquirido meu, já que o direito sujeito a termo, termo que representa o acontecimento futuro e certo, já entra dentro da concepção do direito adquirido. Portanto, considera-se direito adquirido tanto o direito que já pode ser exercitado, como também aquele direito sujeito a termo. E, finalmente, a terceira concepção de direito adquirido. Joga na tela. Considera-se direito adquirido o direito sujeito à condição pré-estabelecida. Gente, o que significa essa palavra condição, hein? Condição é todo acontecimento futuro e incerto. Todo acontecimento futuro e incerto. Quando falamos em condição, não se sabe se o acontecimento vai ou não acontecer. Por exemplo, eu prometo R$1.000 ao aluno se ele for aprovado no concurso público. Se for aprovado no concurso público, ganhará R$1.000. Percebam, de certa maneira, essa oferta que eu lancei aos alunos é uma oferta sujeita a uma condição.
ele só ganha os R$ 1.000 se for aprovado em concurso. Aí eu pergunto, esse aluno tem direito adquirido à quantia? Complicado, pessoal. Falar em direito adquirido, quando se trata de acontecimento futuro e incerto, é extremamente perigoso. Por quê? Porque não se sabe se o acontecimento vai ou não acontecer. Interessante que a nossa lei de introdução equipara o direito sob condição a direito adquirido. De certa maneira, esse direito estaria protegido com a força do direito adquirido contra eventuais retroatividades da lei nova. Então, se nesse exemplo, prometo R$ 1.000 ao aluno, se ele for aprovado no concurso público, se de repente, no dia seguinte, o Congresso Nacional editar uma lei proibindo que os professores prometam vantagens pecuniárias aos alunos, fica proibido aos professores prometer vantagens, somas ou quaisquer quantias aos seus alunos. Se essa lei surgir amanhã, pessoal, ela não vai prejudicar o negócio que nós fizemos hoje. Exatamente por quê? Porque o direito sujeito à condição, ele vai se equiparar a direito adquirido para que se evite que a lei nova possa frustrar o direito condicional. A lei nova não pode frustrar o direito condicional, exatamente porque o direito condicional, o direito sob condição, de acordo com a lei de introdução, equipara-se a direito adquirido, ok? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Lá no Código Civil, estamos aqui trabalhando lei de introdução, mas lá no Código Civil, iremos ver que direito sob condição não é direito adquirido. O Código Civil ele deixa claro que o direito sob condição é direito eventual. É dessa maneira que o Código Civil se reporta ao direito sujeito à condição, direito eventual. Entretanto, a lei de introdução equipara o direito sob condição a direito adquirido para efeito de proteção contra a retroatividade da lei nova. Então, para deixar clara essa matéria, vamos acompanhar o seguinte gráfico na tela. Direito sob condição, vamos lá. O direito sob condição de acordo com o Código Civil, o CC, não é direito adquirido. E sim, direito eventual. Um direito que pode se tornar adquirido ou não, direito eventual. É desse modo que o Código Civil se reporta ao direito sob condição. Tranquilo. Já de acordo com a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, a LINDB, o direito sob condição equipara-se a direito adquirido para efeito de proteção contra a retroatividade da lei. Percebam. Código Civil. Direito sob condição não é direito adquirido, e sim direito eventual. Desse modo que o Código Civil classifica. Já de acordo com a lei de introdução, o direito sob condição equipara-se a direito adquirido para efeito de proteção contra a retroatividade da lei. A lei ela não pode retroagir em prejuízo ao direito condicional. Eu sei que eu estou dando um nó na cabeça de vocês, mas qual seria o raciocínio que vocês devem utilizar na hora da prova? Seguinte, direito sob condição não é adquirido, mas ele vai ser equiparado, ou seja, ele vai receber o tratamento de direito adquirido, a fim de que ele seja protegido contra a retroatividade da lei nova. Na verdade, a consideração que a lei de introdução faz é equiparar o direito sob condição a direito adquirido. Estão percebendo? Todo o objetivo é esse, equiparar
o direito sob condição a direito adquirido, embora direito sob condição não seja direito adquirido, já que o grande objetivo da lei de introdução é proteger o direito sob condição da retroatividade da nova lei. Gente, essa questão cai muito, muito. Aliás, ela não cai, ela despenca nas provas da FCC. Não sei por que eles gostam desse tema, eles gostam dessa pegadinha. A lei de introdução revogou o Código Civil? O Código Civil revogou a lei de introdução? Não. Porque o tratamento que as duas leis dão ao direito adquirido são diferentes. Então, pelo Código Civil, direito sob condição não é adquirido, e sim direito eventual. Pela lei de introdução, direito sob condição equipara-se a direito adquirido para efeito de proteção contra a retroatividade da lei. Então, eu diria que se trata de duas maneiras de vislumbrar uma mesma realidade. O nosso Código Civil, ele traz, inclusive, várias diferenças de tratamento em relação ao Código Penal. Então, a ideia é essa, pessoal. Por exemplo, adultério. Adultério é ilícito civil, mas adultério não é crime para o Código Penal. Então, percebo que o mesmo tema recebe dois enfoques diferentes, porque as leis são diferentes. É a mesma coisa que acontece aqui. O mesmo tema, direito sob condição, recebe dois enfoques diferentes. Um pela lei de introdução, outro pelo Código Civil, ok? Agora que estamos craques em direito adquirido, vamos analisar o conceito de coisa julgada. Na tela. Artigo 6º, parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Tranquilo o conceito. Quando se fala que a decisão transitou em julgado, quer dizer que contra ela não cabe mais recurso. Logo, a lei nova não pode prejudicar a coisa julgada, não pode prejudicar decisões irrecorríveis. Estão percebendo? Então, se a decisão transitou em julgado e amanhã surge uma nova lei modificando aquilo que seria o caráter daquele julgamento, a lei nova não atinge a coisa julgada, já que a coisa julgada, a decisão judicial que já percorreu todas as instâncias, que já se tornou irrecorrível, ela não seria afetada pelas leis novas. A lei nova não prejudicará a coisa julgada. E aqui completamos os conceitos: direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Encerramos também os conflitos de leis no tempo, valendo lembrar que a lei de introdução, ela tem esse duplo aspecto. Ela ora regula os conflitos de leis no tempo, ora regula os conflitos de leis no espaço. Vamos agora abordar, dentro da lei de introdução, as soluções para os conflitos de leis no espaço. Na tela. Quando é que surgem conflitos de leis no espaço? Esses conflitos vão surgir toda vez que, diante de uma mesma relação jurídica, torna-se possível a incidência de diferentes sistemas jurídicos. Então, toda vez que diante de uma mesma relação jurídica torna-se possível a incidência de diferentes sistemas jurídicos, teremos aí um conflito de leis no espaço. Por exemplo, imagina que o sujeito alemão, domiciliado na França, casa com a mulher americana, domiciliada no Canadá. O casamento é feito no Brasil e após o casório, os cônjuges vão morar na Argentina. Aí eu pergunto, que lei
vai regular o regime de bens desse casal? Estão percebendo? Que lei vai regular o regime de bens? Eu dei vários sistemas jurídicos que podiam ser aplicáveis. Por exemplo, o sistema francês, o sistema alemão, o sistema americano, o sistema canadense, o sistema brasileiro, o sistema argentino. A solução envolve diferentes países. Qual o sistema jurídico a ser aplicado? Gente, a resposta a essa pergunta vai ser buscada dentro das normas colisionais. Normas colisionais. O que é uma norma colisional? Na tela. Norma colisional é aquela que indica a lei aplicável diante dos conflitos de leis no espaço. Então, diante dos conflitos de leis no espaço, é exatamente a norma colisional que vai indicar qual seria a lei aplicável. Então, esse é o objeto de estudo do direito internacional. O advogado internacionalista, ele deve estar bem a par das normas colisionais dos diferentes sistemas jurídicos. Claro que para a gente não interessa a norma colisional alemã, não interessa a norma colisional japonesa, os concursos não vão cobrar isso. Agora devemos conhecer as normas colisionais brasileiras, ou seja, quais as normas que o Brasil utiliza para solucionar os conflitos de leis no espaço. Que normas são estas? É exatamente esse o objeto do nosso estudo, que é um estudo, pessoal, fantástico. Eu acho que é uma das partes mais instigantes, mais desafiadoras do direito civil, estudar as normas colisionais. Eu tenho certeza que com muita paciência, muita perseverança, nós conseguiremos compreender exatamente o seu regime. Vamos começar analisando as normas colisionais relacionadas ao estatuto pessoal. Estatuto pessoal, na tela. O que seria esse estatuto, hein? Estatuto pessoal é o conjunto de instituições ligadas à pessoa e à família. Conjunto de instituições ligadas à pessoa e à família. Ora, de acordo com a nossa lei de introdução, todas essas instituições ligadas à pessoa e à família devem observar a lex domicilii, latim, lex domicilii, que se traduz como lei do domicílio. Observa comigo o que diz o artigo 7º da lei de introdução, na tela. De acordo com o artigo 7º, olha lá. A lei do país em que domiciliada a pessoa, olha aí, lei do domicílio, determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Está aí o estatuto pessoal. E está aí a norma colisional que busca resolver conflitos relacionados a ele. A lei do país em que for domiciliada a pessoa é que vai regular o início e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade e os seus direitos de família. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que um árabe venha com suas 3 namoradas, morar no Brasil. Tranquilo. Só que quando ele chega no Brasil com as 3 namoradas, ele quer se casar com as 3 aqui.
Observem, no país dele, esse casamento seria possível. A Arábia Saudita aceita a poligamia. Um homem pode ter mais de uma mulher. Tranquilo. No Brasil, não. O Brasil não aceita esse tipo de casamento. Aí eu pergunto, se ele quisesse casar com as 3 aqui no Brasil, ele é naturalizado brasileiro, mora no Brasil, está no país há anos e agora ele quer se casar com as 3. Ele pode, pessoal? Não. E não pode por quê? Porque seus direitos de família serão regidos pela lei domiciliar. Então, a lei do país em que ele é domiciliado onde? No Brasil, é que vai reger os seus direitos de família. Estão percebendo? Quer outro exemplo? Vamos imaginar, eu sei que é uma situação hipotética, vamos imaginar que no Uzbequistão a maioridade se alcança aos 21 anos. 21 anos é a idade em que lá no Uzbequistão, nos confins do mundo, a pessoa se torna maior. Suponha-se que um jovem uzbequistanês de 19 anos, ele venha morar no Brasil. Ele mora no Brasil, ele é domiciliado no Brasil. Pergunto, perante a lei brasileira, este jovem uzbequistanês é maior de idade? Sim, ele é maior porque se ele mora no Brasil, a lei do seu domicílio, ele mora aqui, então a lei brasileira é que vai reger a sua capacidade civil. A capacidade civil que compõe o estatuto pessoal deve observar a lei domiciliar, a lei do país em que ele for domiciliado. Estão percebendo, portanto, a importância do estatuto pessoal? Tudo que disser respeito a início e fim da personalidade, a nome, capacidade e direitos de família, observa o estatuto pessoal. O nome, professor? Sim, o nome. Por exemplo, o nosso regime jurídico permite que quando uma pessoa se case, adote o sobrenome do outro cônjuge. Isso é muito comum. Imagina que um país estrangeiro proíba esse tipo de modificação. Aí vem um casal desse país, um casal estrangeiro, em cujo país a alteração do nome é proibida, e esse casal vem morar no Brasil. Casam-se aqui. Ora, consideramos que eles moram no Brasil, é possível que a esposa adote o sobrenome do marido, ou que o marido, o que é mais raro, adote o sobrenome da esposa, porque o Brasil permite a alteração de sobrenome através do casamento. Estão percebendo? Então essa é a lógica. Tudo que disser respeito a início e fim da personalidade, a nome, a capacidade e a direitos de família, observa o estatuto pessoal. Questão interessante. Eu estava discutindo com um colega meu, também civilista, que foi fazer uma pós-graduação na Espanha. Esse Mário, na Espanha é tudo diferente. Eu digo, o que é que muda lá? Esse Mário é o seguinte, quando nasce uma criança, a criança recém-nascida, ela não tem personalidade. Eu digo, como não? É porque na Espanha, a personalidade só se adquire 24 horas após o parto. É necessário que a criança sobreviva por 24 horas. E aí, 24 horas depois, ela adquire personalidade. Vê que loucura. Imagina que os pais dessa criança sejam espanhóis. Só que os pais moram no Brasil e a criança nasce aqui. Ora, se os pais moram no Brasil e a criança nasce aqui, o início da personalidade vai ser regulado pela lei brasileira. E a lei brasileira entende que o simples nascimento com vida já faz surgir a personalidade. Nasceu com vida, adquiriu personalidade. Estão percebendo? Então esse é o critério da lei brasileira. Se o casal mora no Brasil, se o casal é domiciliado aqui, observa-se a lei brasileira para regular o início da personalidade daquela criança. Então tudo que disser respeito ao estatuto pessoal, o que é isso? Conjunto de instituições ligadas à pessoa e à família, o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, tudo isso observa a lei domiciliar, a lei do país em que for domiciliada a pessoa. Cuidado com as pegadinhas. Já cansei de ver em prova de concurso eles colocarem assim, a lei da nacionalidade é que rege os direitos de família. A lei da nacionalidade é que rege o nome. A lei da nacionalidade é que rege a aquisição e o fim da personalidade. Falso! Não é a lei da nacionalidade que nos interessa.
Cuidado, se ligue. De acordo com a nossa lei de introdução, a lei da nacionalidade não tem qualquer importância. O que importa é a lei do domicílio. A lei do domicílio é que vai reger o início e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Tranquilo? E aqui encerramos mais este vídeo.